Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no início do segundo trimestre de 2015. Nós estamos estudando nesse trimestre Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título O Nascimento de Jesus. Então, o mundo que estava em trevas, de repente viu a luz de Deus, a luz que veio ao mundo para iluminar o mundo. E todos deveriam seguir essa luz. Vamos ver aí então nosso texto áureo que diz: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Então aqui nesse versículo nós temos aí a situação do nascimento do Salvador, da entrada de Deus na terra como homem para nos salvar. Então Deus, olhando de cima, não achou um homem sequer que não houvesse pecado. E o plano de redenção de Deus, o plano de salvação de Deus dizia que era preciso um homem só na face da terra que nunca pecou e que ele tomasse o pecado de todos os homens, o pecado, a iniquidade, todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, tudo de mal do homem. Este homem que nunca pecou deveria tomar sobre si e deveria dar a vida no lugar de todos. Ele deveria pagar o preço por todos. Ele deveria pegar a condenação da lei que estava sobre todos os homens e ele levar sobre ele esta condenação. E a condenação era morte e morte de cruz. Mas Deus, olhando de cima, não achou nenhum justo sequer. Então, Ele mesmo, Deus, veio ao mundo, se tornou homem para nos salvar. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais importante, o seu próprio Filho. E Ele veio ao mundo. Deus mesmo nasceu como homem na terra. Cresceu, pregou a palavra, curou os enfermos, libertou os cativos e oprimidos, deu vista aos cegos, falou de Deus, falou da salvação, mas ele não veio para viver aqui, ele veio para dar a vida por nós. E um dia então, ele deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então nós vamos falar hoje da lição sobre o nascimento dele aqui como homem, da vinda como homem. E veja bem que Maria, então uma mulher virgem, deu à luz. Deu à luz e aqui diz bem claro, ao seu filho primogênito. Primogênito quer dizer o seu primeiro filho, dentre outros que ela teria depois. Mas é comunicado a ela, é perguntado a ela se ela aceitava isso. Deus não força ninguém, não obriga ninguém a fazer nada para ele. E então ela disse: faça-se em mim a sua vontade. Então a vontade de Deus. Então ela aceitou que Deus viesse, através dela, trazer o Salvador ao mundo. E eles foram para Belém, onde estava tendo um censo, e José precisava então estar ali, porque ele era descendente da casa de Davi, nascido em Belém. Então ali estavam eles, vindo de Nazaré, onde moravam, para Belém. Ali, muita gente se alistando, não havia mais lugar para eles. Não havia uma estalagem, não havia um hotel, uma pensão, algum lugar onde Maria e José pudessem se instalar para que Jesus nascesse. Mas estava na hora de nascer. É como hoje Jesus está batendo a porta dos corações das pessoas e a maioria diz: está cheio de pecados, está cheio de divertimentos, está cheio de
pensamentos impuros, está cheio de tanta coisa, não deixa Jesus entrar. Não tem lugar, não tem espaço para Jesus. Mas ele continua batendo, insistindo, deixa eu entrar na sua casa e deixa eu trazer a salvação, deixa eu trazer luz aí no meio das trevas. E então o nosso Salvador não achou lugar para nascer e havia apenas uma manjedoura, um lugar onde os animais eram guardados, eram alimentados. E ali então está escrito, deu à luz o seu primogênito e, aqui diz, o envolveu em panos, deitou numa manjedoura, era o lugar onde ele tinha, não era um berço de ouro como era o lugar onde reis deveriam nascer, onde o dono do mundo, dono de tudo deveria nascer, mas ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu humilde, ele nasceu pobre, e ele disse, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu vim para dar a vida, e não para aproveitar a vida, para me divertir. Então veja bem que ali então, Jesus foi colocado naquela manjedoura, porque a palavra está dizendo, não havia mais lugar para eles na estalagem. Então, ali Jesus nasceu, ali o Salvador do mundo, a luz, o caminho, o único caminho, a vida estava ali e veio para salvar os homens. Maria teria depois os outros filhos, mas ali estava o seu primeiro filho, primogênito, não filho de José, filho de Deus, que foi gerado no seu ventre, gerado pelo Espírito Santo. É claro que os próximos filhos eram filhos de José e Maria. Deus não poderia interferir na vida de Maria, não poderia obrigar a ser virgem, porque ele estaria fazendo uma coisa contra ele mesmo, contra a sua própria palavra. Deus criou o homem para se casar e constituir sua família. Deus não poderia destruir a família de Maria, não poderia impedi-la de se casar e ter filhos. Ela teria uma vida normal como as outras pessoas, porque não era ela que é Deus, mas aquilo que foi gerado dela é que é Deus, Jesus Cristo. Então não é ela, mas o importante mesmo é Jesus. Tanto é que depois ela viveu a vida normal. Verdade prática aí diz, Deus revelou o seu amor à humanidade ao enviar a este mundo o seu Filho Jesus. E eu cito aí um versículo maravilhoso da palavra de Deus. Que Deus prova que nos ama, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos prova que nos ama. Então Ele deu o que Ele tinha de mais importante. Veja bem, o maior ser que existe, Deus, Ele sentiu por nós o maior sentimento, o mais puro sentimento que existe, o amor perfeito, o amor de Deus. Deus nos amou. De que maneira Ele nos amou? Da maior maneira que existe. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Ele prova que nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para morrer por nós, para nos salvar. Esse é o amor perfeito. Esse é o plano perfeito de Deus para nós. E Ele amou a maior quantidade de pessoas que pode existir. Ele amou o mundo inteiro. Todas as pessoas que já nasceram, que ainda vão nascer, Ele amou. E o seu Filho foi dado para que todos pudessem ser salvos. Todos pudessem chegar à comunhão com o Senhor, comunhão com o Criador, um dia estar para sempre com Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura bíblica em classe aí, que está em Lucas capítulo 2, ao versículo 7, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto
para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então nós vamos ver aí, a partir dessa leitura, o nascimento de Jesus. Nós vamos acompanhar aí o que o escritor José Gonçalves escreveu e vamos procurar falar alguma coisa mais dentro desse assunto. Então é importante sabermos que Jesus veio cumprindo as profecias que já estavam escritas, que estavam vaticinadas a seu respeito. Por exemplo, que ele nasceria de uma virgem, está escrito na palavra de Deus. Está escrito tudo a respeito da sua vinda, até de onde ele nasceria, onde era o local do seu nascimento, estava também determinado pela palavra de Deus. Você veja aí, tu Belém Efrata, né? De maneira nenhuma será chamada menor, porque de ti sairá o Salvador, o Libertador, o Rei, o Senhor dos Senhores. Então, tudo isso estava profetizado já estava escrito, determinado, o como ele viveria, como ele morreria, tudo isso já estava escrito. Jesus veio então cumprindo. Não quer dizer que ele foi lendo e falou, eu tenho que cumprir isso aqui porque está escrito. Não, ele foi vivendo aqui na terra e tudo o que ele fazia estava já escrito porque Deus escreveu antes de acontecer. Não porque Jesus procurava seguir ali aquele roteiro. Não, ele veio dar a vida por nós, ele veio viver aqui para nos salvar. E tudo que ele fazia, então, naturalmente, espiritualmente, era cumprindo o que já estava escrito porque Deus escreveu antes de acontecer. Veja bem que lá na cruz ele não poderia pegar ali e procurar. Eu vou cumprir aqui, vou ter aqui que ser furado aqui do lado, não vão poder quebrar minha perna. Não, ele já estava morto quando isso aconteceu, que o soldado veio, foi quebrar a perna dele e viu que ele já estava morto e não quebrou, para cumprir a palavra de Deus, que nenhum osso dele seria quebrado. Não quer dizer que ele procurou cumprir isso. Não quer dizer que ele falou, guarda, quebra aqui minha perna, ou guarda, não pode quebrar minha perna, não. Não falou nada disso, já estava morto. Então tudo se cumpriu, mas não porque Jesus vinha procurando cumprir, mas porque ele veio fazer a obra que ele estava determinado a fazer, que era a nossa salvação. E tudo então se cumpriu, porque Deus já sabia o que ia acontecer antes de acontecer. E mandou escrever isso então. Então nós vamos ver também nessa lição o anúncio do nascimento. O anjo que veio falar com Maria, como seria, como se daria isso? Então a virtude, o poder de Deus veio sobre Maria e o Espírito Santo gerou em seu ventre, em seu interior, gerou Jesus, gerou uma vida, gerou um filho. Precisava então de um útero e virgem para que ali nascesse Jesus.